Eu queria só propor uma brincadeira para ver se a gente anima o público. Entre os fotógrafos modernistas e eles, tem muitas coisas em comum. Eu comecei a fazer uma lista, queria que vocês me ajudassem a fazer essa lista, né? Eu notei que o daqui da mesa, por exemplo, os três viajam muito, né? O fotógrafo viajante é uma marca, né? Ou seja, o Tinoco me surpreendeu muito mais do que com os efeitos pirotécnicos fantásticos do Photoshop que ele apresentou, como ele se desloca para uma cidade X, onde tem um cara fantasiado daquela maneira. Ou seja, a fantasia ele não criou, né? Ele criou a partir da fantasia do sujeito que já estava fantasiado. Sempre documental mesmo. Totalmente documental. Aliás, os três trabalhos totalmente documentais, né? O Cássio enumera 200 tipos de avião, né? Ou seja, ele conhece 200 tipos de avião. Aí a palavra obsessivo é até um elogio, né? É metódico, né? Ou seja, é muito mais trabalhoso e dedicado do que parece. E com o Dmitry, a gente vê tudo isso, além da fotografia, na teoria, né? Ou seja, ele ainda entra dentro desse mundo e nos leva a uma imersão sobre analógico e digital. Ele já tinha me contado essa história, eu já tinha ficado bastante perturbado alguns dias, porque é uma confusão que você faz na cabeça depois para administrar essa conversa com o Dmitry, essa e muitas outras. Ele é um cara que sempre te tira do eixo. E eu estou vendo a foto que está na tela, estou vendo aqui tem um monitor de retorno aqui, do mesmo jeito que tem som de retorno em show, a gente tem um monitor de retorno aqui na frente, eu estou vendo a mesma imagem que vocês veem na tela, e ela é digital, né? Ela não tem características analógicas, né? Ela é... Obrigado. Ela é extremamente digital. Aliás, essa imagem, incluindo o logo e os logotipos e o logo da exposição e tal, lembra muito a coisa do dígito, né? Do digital. Tem mais som de digital do que de análogo, né? Então, eu queria ver se alguém quer entrar na brincadeira e que mais há em comum. O que une essa geração? O Éder fez uma interessante exposição que circulou bastante por aí e criou uma nomenclatura muito válida, que é a geração 00. Né? Então, nós temos a geração 40-60, a geração 80-2000 e a geração 00. Né? O que será que entrelaça essas gerações? Né? Porque ontem se falou um pouco de política, se falou um pouco de forma, né? Onde se dá esse entroncamento entre arte e técnica? Eu costumo brincar em aula com os meus alunos que quem inventou o piano não era músico, né? Ou sozinho ninguém inventaria o piano, né? Tinha pelo menos alguns técnicos envolvidos no meio. Eu posso dar uns pitacos, se quiser. Na verdade, assim, o nome inteiro do piano é piano forte, né? Piano porque é baixo e forte que é alto em italiano, né? O cravo era um instrumento linear enquanto volume, né? Porque ele não é percussivo, ele simplesmente puxa a corda. Puxa a corda, né? Então ele não tinha a expressão do volume, né? São dois instrumentos digitais, piano e cravo. Né? Por quê? Porque não existe nota que eu possa tocar entre o si e o dó. Né? Num violino, eu posso tocar infinitos sons entre o si e o dó. Né? No piano, não. São dois instrumentos digitais. Né? No caso do piano, com relação ao volume, eu posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso fazer isso. No cravo, eu tenho sempre o mesmo volume. Né? Então, essa foi a grande sacada do piano. Né? E por isso, a gente chama ele pelo apelido, né? Um nome curto, que é piano, mas, na verdade, o nome inteiro dele é pianoforte. Dmitry arrasando. Agora, o que vem por trás de tudo isso? Né? Eu queria perguntar, principalmente para o Cássio, que eu fiz uma exposição recente, há uns 2 anos atrás, com alguns trabalhos dele, e eu tenho uma visão muito particular, mas eu queria ouvir do Cássio, que contasse para vocês
por que o amontoado de carros, né? Qual é a mensagem, né? Ou seja, o Tinoco mais ou menos nos contou do porquê da inspiração dele, ele já foi perguntado sobre isso. Eu queria ouvir do Cássio o porquê da... Eu acabei falando mais da técnica, acabei não falando de outras coisas também. Mas era a ideia, viu? Era a gente se permitir falar de técnica sem a ditadura do... Acho que tem que falar justamente dos dois. A ideia dos carros tem muito a ver com aquela última foto, a penúltima foto que o Dimitri mostrou, uma aérea dele da cidade, que para ele aquele é o retrato de São Paulo. A dos carros, para mim, de uma certa forma, também é o retrato, é a minha percepção que eu tenho da cidade, porque é o assunto mais comentado por todo mundo, e eu tinha a ideia assim, de tentar passar o que significa esse volume absurdo de carros que existem na cidade de São Paulo. Porque na época que eu fiz o trabalho, saía em todos os jornais, frota de São Paulo chega nos 5 milhões, como se fosse até uma coisa maravilhosa, né? Aqueles 5 mais um monte de zero na frente. E ninguém sabe o que é algo abstrato, é um monte de número. O que são 5 milhões de carros? Ninguém sabe. E aí eu tentei montar uma imagem assim com esse número absurdo para tentar passar essa percepção, mas eu não consegui. Porque se eu fosse chegar nos 5 milhões, os carros teriam que ser muito pequenos para ocupar aquele mesmo espaço e não seria perceptível a olho nu. Na escala que eu cheguei, que os carros tinham mais ou menos assim, uns 5, 7 centímetros, que era o suficiente para poder perceber, eu cheguei no número de 50 mil. Então, vocês olhando aquela foto, aquela panorâmica de 12 metros, é um número absurdo de carros. Mas, ao mesmo tempo que aquilo é apenas 1% da frota de São Paulo. Na verdade, até menos, porque agora a frota não é de 5, já são 7 milhões. Então, você fala assim, pô, aquele tanto de carros lá, na verdade, não muda nada na cidade, aquilo a mais ou a menos. Então, o que me preocupa, o que eu tento mostrar, o que eu tento, através da fotografia, é uma percepção melhor desses excessos que existem na humanidade. O que a humanidade precisa para ocupar o mundo. Então, tem aquele cemitério de aviões, tem aquela praia lotada, tem o SEASA, que é aquele número gigantesco de caminhões distribuindo alimentos. Isso acontece todo dia na cidade de São Paulo, né? Quando a gente não se dá conta, a gente vai no supermercado, compra ali a comida e não se dá conta do que está por trás. Então, são essas questões que me interessam. É o mundo de excesso que a gente vive hoje em dia. É algo que, se eu fosse captar de outra forma, eu não conseguiria uma imagem tão potente, tão forte. Então, a gente tem que usar a tecnologia justamente para isso, para ela acompanhar as nossas ideias. Por isso que a gente falou no começo, né? A tecnologia nunca pode estar à frente ou acima. A tecnologia, a técnica vem junto para expressar aquilo que a gente está querendo. Então, o que eu busco nesses trabalhos é isso. Não é nenhuma novidade, na verdade, o mundo é aquilo. E, apesar de essas imagens serem fictícias, elas são, né, é uma ficção baseada em fatos verídicos. Tudo aquilo existe ao mesmo tempo. Eu até acho, assim, por exemplo, uma fotografia dessa sendo vista daqui a 100 anos, eu acho que ela vai causar a percepção, olha como era o mundo naquela época. Como era bom, mesmo, né? Que eu tenha construído aquele cenário. Não deixa de ser um documento, né? Mesmo manipulado, não deixa de ser. Isso que eu acredito também na minha história também. Eu quero manter o máximo Tinoco, para você eu tinha uma pergunta específica. Vendo o seu trabalho, como você descreve ele, vendo também o do Cássio e do Dimitri, mas principalmente na descrição que você faz do seu trabalho, a gente poderia dizer que numa escala de 3 partes da produção, roteiro, captação de imagem e edição, a que menos importa é a captação de imagem. Não diria. A captação tem uma técnica, já que a gente está falando de técnica, você ser desapercebido é uma técnica. Tem aquele holandês da Bienal, né, o Hans,
que ele construiu uma parafernália para ninguém perceber que ele estava fotografando. Acho que você pode desenvolver várias formas de captação, e a captação é importantíssima. Eu tenho que captar a pessoa em relação ao sol em toda a circunferência dela. Então, eu fico rodeando a pessoa sem que ela me veja. É complicado. Então, e como é que é o roteiro para você? Você faz um roteiro ou você vai criando no... Então, tem uma foto de Portugal que eu subi no castelo, dando um exemplo, o Castelo de São Jorge, que é o castelo mais famoso, que todo mundo, os turistas vão, e subi, cheguei lá, não tinha nada dentro do castelo, só as paredes, vazio. Fala, cara, o que acontecia aqui? Então, não tem uma pista, ninguém para falar o que é, diabo, 2 muralhas, um pátio no meio. Aí eu subi na muralha e falei, bom, é bonito, vazio, não tem história nada para contar, mas eu vou tentar contar uma história aqui dentro. Subi, vi a vista de cima de Lisboa, você conseguia ver várias coisas acontecendo. Era domingo de Pentecostes, né? Então eu avistei uma procissão com o bispo na frente e vi um concurso de dança no outro lado da cidade, de danças típicas. Aí corri para pegar o mesmo sol, tentar pegar o mesmo sol em todo mundo, de táxi. Fiz a documentação puramente jornalística, artística, tentando pegar as emoções da procissão, depois um outro táxi para ver o concurso de dança. Captei todas essas imagens, preenchi todo o dentro do castelo. Então, eu tentei interpretar o que acontecia naquele castelo uma hora, né? Então, eu não esqueci que era essa pergunta, mas... Não. Era essa relação entre roteiro, captação... Então, às vezes acontece na hora. E a captação é importante, muito importante, porque depois não adianta você ficar tentando resolver, apagar incêndios e você vai gastar muito tempo. Então, você tem que aprender a ser rápido na sua vida. Então, senão você fica muito tempo numa imagem. Então, é uma técnica, você vai desenvolvendo essa técnica de captar para te facilitar depois. E isso é o jeito, é o que o Cássio está falando. Quanto tempo você demora para fazer uma foto? Eu não demoro tanto, assim. Eu demoro 3 semanas. Assim, às vezes é muito... No começo demorava mais, porque não captava direito. Eu captava um clique só, de uma posição só, ficou legal, pronto, não. Agora eu dou uma bela caprichada. Eu não fotografo mais tanta coisa como eu fazia. Eu já tenho um olhar mais apurado. Aquilo é legal, aquilo não é legal. Não vou nem queimar meu tempo. Então, eu acho que é o exercício. E eu acho que a técnica não adianta você só ler o manual, você tem que exercitar, tá? Tem que estar fazendo. Esse negócio de fazer fotomédica e junção, eu não uso tripé, mas eu treinei muito para fazer na mão, para dar certo, minhas junções, computador, montar o cenário. Então, é uma insistência. Tudo que você quer fazer tem que ter uma insistência e uma paciência e uma tranquilidade espiritual, porque é complexo. Tem que ter coragem. Ficar repetitivo? Todo mundo tem, né? Eu acredito. Eu tô expondo só desde 2010. Eu tenho de vida de artista, tenho só, vou fazer 4 anos agora. Então eu tenho já 4 séries e todas as séries têm um tema. Eu também não quero fazer uma coisa que eu não queira. Então, acho que é natural. Isso é um desafio do artista. Você tem que se respeitar e até que naturalmente as coisas vão mudando. Mas você não tem que ficar pensando sobre isso. Agora eu tenho que fazer uma coisa totalmente diferente porque eu já fiz outra coisa. Isso não é por aí. Eu acho que você tem que se permitir sentir as coisas. E o que é isso? É você se expor, ir aos museus, ir conhecer lugares novos, porque todo esse insight que eu tive para fazer essas séries foi vivendo a vida.